Tem gente que tem a letra linda, outros que mal dá para entender o que está escrito. Mas o que diferencia uma pessoa da outra nesse quesito? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Bom, tema de hoje, caligrafia. Todo mundo, em princípio, aprende igual. E o que é que faz com que uma pessoa consiga ter uma letra mais legível e outra menos? Pois é, isso depende muito da questão do desenvolvimento de cada um. Então, assim, a coordenação motora, ela está intimamente relacionada com a qualidade da nossa escrita. Consequentemente, se eu tenho um maior desenvolvimento da coordenação motora fina, que é responsável por esses movimentos, né, mais sensíveis, mais finos, mais elaborados, consequentemente, a minha letra será melhor e outras habilidades relacionadas à coordenação motora fina também. Então, quanto mais estímulos a gente recebe durante a primeira infância até os 6 anos, consequentemente, a nossa letra será melhor também. Isso tem a ver com o entendimento também, ou seja, isso vai ajudar, por exemplo, a criança na hora dela estudar, quando ela entende a própria letra, ou às vezes nem ela lembra o que ela escreveu, tem disso? Então, Elaine, não é bem isso. A questão da letra ser bonita ou ser feia não está muito relacionada à entendibilidade, à inteligibilidade, né, da letra, não está muito relacionada a isso. Está relacionada, assim, talvez a criança tenha um problema chamado disgrafia. Quando a criança desenvolve essa dificuldade de aprendizagem, a disgrafia, ela talvez não sabe, não se lembra, não recorda do desenho da letra. Então, por exemplo, ela sabe que a palavra começa com A, mas ela não se lembra qual é o desenho que corresponde ao A. Então, ela desenvolve esse problema. E a disgrafia também é conhecida como aquela criança que tem a letra feia, que não consegue delimitar os espaços, então escreve para cima, escreve fora da margem, sabe? Então, isso é disgrafia. Pode ser que essa dificuldade, então, dificulte ali o processo da aprendizagem da escrita e, consequentemente, da leitura também. Só lembrando que nós aprendemos a ler e escrever não no momento de 6 anos de idade. Esse processo de leitura e escrita ele começa lá quando nós nascemos. E essa coordenação motora, toda essa ferramenta cognitiva que a gente precisa para ler e escrever, ela é desenvolvida ao longo desse tempo, né? Por exemplo, aos 6 meses de idade, mais ou menos, nós desenvolvemos um movimento de pinça, que é o fato de você pegar alguma coisa, né? E esse movimento de pinça, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais elaborado, consequentemente, a nossa coordenação motora também. Então, é a partir do movimento de pinça, de você pegar determinado objeto, que a gente aprende a pegar a caneta. E daí, sim, a apreensão, né? Por exemplo, escrever. Tem criança que escreve muito forte, tem criança que escreve bem fraquinho. Então, tudo isso está relacionado à questão da coordenação motora. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção ao tipo de estímulo que nós estamos oferecendo para essas crianças desde muito cedo. A gente vê que, antigamente nem tanto, mas hoje tem o lápis grosso, o lápis fino, o giz de cera mais grosso, o giz de cera mais fino. Tudo isso é para facilitar esse aprendizado? Isso, é para facilitar, então, o movimento. Talvez a criança não consiga pegar direitinho a caneta ou o lápis, né? Então, existem essas ferramentas assistivas, que é o nome desses materiais, né? Para facilitar esse processo de escrita. Então, a pega, né, do lápis ela precisa ser correta, que, com certeza, se ela for correta, melhor será a questão da coordenação motora fina do desenvolvimento dessa habilidade dessa criança. Tinha aí eu não sei se é erro, se é acerto, mas eu lembro que às vezes teve uma época que falava assim, não pode pegar na mão da criança, ela tem que copiar de alguma coisa que ela possa entender que é daquela forma que faz. Você faz o movimento, eu fiz magistério há muito tempo, então tinha essa briga. Pode pegar na mão da criança, não pode pegar na mão da criança? Como é que funciona isso? Então, a questão da coordenação motora, do grafomorfismo, que é a aprendizagem da escrita cursiva, né, ela é variável. Então, assim, quando que a gente deve ensinar a criança e como que deve ser essa aprendizagem, essa ensinagem, né, na verdade? Então, como eu falei, desde muito pequeno a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Acontece que lá por volta dos 5, 6 anos, a gente começa a ensinar, a introduzir para a criança o alfabeto. Nesse momento em que ela aprende a escrever a letra com letra de forma, hoje em dia, né? Então, geralmente as letras são muito grandes, são muito desproporcionais, o risco, o traçado não é tão bom. Nesse momento, a gente não pode intervir, sabe? A gente tem que deixar que a criança aprenda o traçado por ela mesma. Por quê? Se a gente fica prestando muita atenção para o traçado nesse momento, nós estamos fazendo com que ela preste atenção somente no traçado. E o mais importante, que é a correspondência entre o som e aquele desenho que ela está fazendo no papel, fica esquecido. Então, a criança não presta atenção, né, no que interessa realmente. Então, por isso que, nesse primeiro momento, a gente tem que deixar a criança desenhar a letra da maneira como ela sabe.
Depois, quando ela está no primeiro ano, no segundo semestre do primeiro ano, é o momento da gente intervir. Então, é nesse momento, no segundo semestre do segundo ano, quer dizer, do primeiro ano, desculpa, é que o caderno de caligrafia deve ser introduzido. Só que também, de uma forma assim, que não seja punitiva para essa criança, né? E de uma forma não exaustiva. Porque na nossa época, por exemplo, eram dadas muitas cópias. Então, a gente copiava. Hoje em dia, a gente sabe que copiar não ajuda em nada para o desenvolvimento dessa coordenação motora fina. Então, a caligrafia ela deve ser introduzida de maneira lúdica. Então, poucas palavras, ou se não uma frase, alguma coisa que a criança gosta, sabe? Poucas coisas por dia. Então, se ela consegue fazer uma página por dia, ou parte de uma página por dia, já é o suficiente. Você trouxe até um caderninho para a gente ver? Então, olha, esse é um caderno de caligrafia normal. Vou mostrar aqui na câmera. Com essas linhas. Isso, que daí na linha pequenininha vão as letras. Isso, são as letras minúsculas e depois, né, o J, o P, precisa ir até o final da linha maior. Né? E antes do desenvolvimento, do uso do caderno de caligrafia, a gente precisa fazer atividades como essa, que são atividades de grafomorfismo, que são atividades que introduzem o uso da caligrafia, do caderno de caligrafia, consequentemente que reforçam essa habilidade da coordenação motora fina. Isso aqui é antes de aprender as letrinhas? Isso, antes de aprender as letras. Então, você vê, para a gente usar caligrafia, a gente só pode aplicar isso daí lá quando a criança já aprendeu todas as letras e a correspondência entre o som e a grafia da letra. Então, o som e o desenho. Né? Antes disso, eu preciso trabalhar também a coordenação motora fina, porque ela vai precisar aprender a desenhar as letras, né? Então, para isso, a gente introduz com atividades com o pontilhado. Só que a gente pode introduzir esse tipo de atividade de outra maneira. Por exemplo, você pega uma caixa de sapato, coloca sal, ou se não, coloca farinha, e desenha as letras com o dedo, faz arabescos com o dedo, sabe? Esses movimentos auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora fina. Isso os pais já podem ir fazendo em casa com a criança? Pode, de uma maneira lúdica, sem brigar, né? Sem corrigir. Então, por isso que antes da criança entrar na escola e aprender as letras, então a gente faz desenhos aleatórios, sabe? Na caixa pode ser com areia, pode ser com sal, pode ser com farinha de mandioca, que é grossa, né? Então, tem uma série de atividades aí que a gente pode fazer. Ou se não, coloca gel de cabelo em um plástico, tampa com durex a abertura do plástico e também pode fazer o desenho. Ou, se não, no verso do papel, né, desse plástico, a gente coloca um risco de algum desenho grande e pede para a criança contornar o gel de cabelo. Então, são atividades bacanas que podem ser feitas. Tudo isso já vai ajudando a desenvolver a coordenação. Isso, a coordenação motora fina, que é uma habilidade necessária para a escrita. Agora, a gente vê em muitas casas que os pais compram uma lousinha para a criança, um giz. Isso também é legal? Também é legal, desde que não seja, então, daquela forma punitiva. Então, assim, olha, você vai ficar de castigo, você vai ficar escrevendo. Ou, senão, você vai ficar de castigo, vai para o caderno de caligrafia, ou vai para a lousa. Então, isso é errado. Né? Quando a gente tem aquilo e introduz de uma maneira lúdica, de uma maneira que não é punitiva, de uma maneira bacana, olha, incentiva aquela aprendizagem, é legal. Agora, se você tem a lousa e quando a criança faz algo errado, você tem que escrever uma oração, você tem que escrever e não posso fazer tal coisa. Então, o ato de escrever, né, fica relacionado a uma coisa ruim. Então, por isso que às vezes a criança tem essa dificuldade na escrita também. Ou seja, a educação nunca pode estar relacionada com punição, né? E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que às vezes a criança tem dificuldade na caligrafia, quando ela está no segundo ano, no terceiro ano, ou senão a criança tinha uma letra bonita, de repente começou ter problema na escrita. Então, precisamos investigar o que tem por trás disso, né? Se é uma falha motora, se é assim, porque a criança está entediada naquele momento, se há algum problema afetivo, tudo isso pode estar relacionado à qualidade da escrita. Tem também, eu me lembro, quando a criança está aí aprendendo na alfabetização, tipo, não pode fazer orelha no caderno, faça a letra bonitinha, se apagar, apaga direitinho. Toda essa parte estética tem que tomar cuidado na cobrança, é isso? Sim, isso mesmo. Porque talvez a falta da estética pode estar relacionada a uma dificuldade. E se você cobra uma criança que não tem capacidade, entre aspas, para reconhecer o erro, ou se não, que não consegue perceber que aquela falta, né, a orelha, se ela não consegue escrever em linha reta, por exemplo, está relacionada a uma dificuldade mais séria, que precisa de intervenção, essa criança pode relacionar isso com alguma coisa ruim e, consequentemente, ter problemas e trazer memórias ruins da escrita e da leitura, né? Então, por isso, atrapalhar esse processo.
E isso vale para os pais também em casa, né? Porque às vezes vê que a letra do filho não está tão bonita, está no segundo, terceiro ano, não ficar tentando falar, que letra horrorosa, né? É, porque a gente não sabe o que tem por trás daquela letra ruim. Então é bom sempre conversar com a professora para saber se a criança mudou de comportamento, se aconteceu alguma coisa, né? E perceber assim, se a professora diz, olha, a letra não consigo melhorar da maneira que deve ser feito na escola, né? Então, procure um profissional da área que vai conseguir, né, com atividades corretas, com ferramentas corretas, que vai conseguir melhorar a qualidade da letra, consequentemente o desenvolvimento dessa criança. Você falou de disgrafia. Qual que é o sinal para que os pais liguem o alerta? Então, a disgrafia ela é conhecida popularmente como a letra feia. Então, uma criança que tem uma letra muito feia, ou uma criança que não consegue delimitar as margens, então passa por fora das margens, né? Não consegue seguir a linha do caderno, sabe, que escreve muito torto. Essa criança pode ter indício de disgrafia. Isso a partir de que idade, mais ou menos? No segundo semestre do primeiro ano, quando ela, assim, quando a criança aprendeu as letras e ela vai escrever sozinha, vai produzir um texto, vai produzir uma frase, escrever palavras sozinhas, né? Então, isso é um sinal de disgrafia. Outro sinal é quando a criança, você dita uma palavra para ela e ela não se recorda a letra correspondente àquele som. Então, para você escrever, não é só você saber as letras, você precisa fazer essa relação, né? Então, tem outra ferramenta importante, cognitiva, né? Que é a consciência fonológica. Então, essa questão de aprender o som, relacionar a grafia, também é muito importante. Então, às vezes, a criança em casa fala de um jeito, a mãe fala de um jeito e a escola fala de outro, né? Na escola fala de outro jeito. Então, isso pode prejudicar o andamento. Então, a gente sempre tem que pensar assim, quando uma criança tem uma dificuldade, por que ela está tendo essa dificuldade? Pensar tudo o que está acontecendo, a maneira como eu converso com ela é correto, eu estimulo essa questão da fala também, porque é importante, né? Então, depois que eu analiso tudo isso, aí sim, se não tiver jeito, eu recorro para um profissional que vai conseguir encaminhar bem certinho. Para a gente orientar bem os pais, o ideal seria assim, detectou o problema, primeiro conversar com o professor? Conversa com o professor, pergunta se sempre foi assim, pergunta para o professor se em todas as atividades a criança apresenta aquele desempenho, porque às vezes a criança não gosta de matemática, por exemplo. Então, o caderno de matemática dele vai ser horrível. É o pior caderno. É o pior caderno. Mas, no entanto, quando ele gosta de ciências, por exemplo, ele capricha na letra do caderno de ciências. Uma criança que tem o problema da disgrafia, por exemplo, todos os cadernos seguem o mesmo padrão. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção em todos os sinais. É sempre o coletivo, não é um fato isolado. Quando a criança é pequenininha, por exemplo, 2, 3 anos, é legal os pais já darem, por exemplo, um giz de cera e um papel para ir trabalhando essa coordenação? Então, você pode dar os mais grossos e a gente não pode forçar com que a criança pegue o lápis corretamente e que faça o desenho com o melhor traço. Isso. E até mesmo eu não posso forçar o melhor traço quando a criança tem 5 anos ou quando ela está aprendendo o alfabeto lá no primeiro ano. Eu preciso deixar livre. E geralmente quando ela aprende a letra vai ser enorme, ela não vai obedecer os espaços das margens, não vai obedecer as linhas, né? Vai ser torto. Então, nesse momento, eu não faço intervenção nenhuma. Eu começo a fazer intervenção quando essa criança é segura entre a correspondência de som e grafia, né? Som e escrita. Aí sim, quando ela tem noção disso, já consegue formar palavras sozinha, aí sim eu começo a intervir se eu notar que alguma coisa não está acontecendo da maneira correta. Mas essa coisa de dar o giz de cera lá pequenininho para ela já ir trabalhando a mãozinha é legal, sim, pode ajudar depois. Legal. E a questão dos desenhos também, né? Os desenhos eles evoluem com o passar do tempo. Então, o desenho de uma criança de 2 anos ele tem características específicas. Se nesse momento dos 2 anos, 3 anos, eu não entregar para ele o giz de cera, na fase que ele entrar na escola, por exemplo, com 4 anos, que é a idade obrigatória, então ele já teria um desenho mais evoluído, né? Porque ele desenvolve essa percepção. Então, por isso que é importante, desde cedo, você estimular. Então, quanto mais estímulos a gente dá para essa criança, então, giz de cera, claro que eu não vou dar uma tesoura, né? Sim. Mas giz de cera, essas coisas mais rústicas, é bom a gente já ir dando. Que legal. Obrigada mais uma vez Imagina. pelas informações.